A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Estamos mais uma vez aqui para aplicar a aula da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Amém? Muito obrigado por você estar aí conosco, participando desse estudo. Isso mostra para o Senhor que você está buscando conhecimento da parte dele. Amém? Eu já compartilhei nos grupos de WhatsApp da igreja o link da aula, e se você puder, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, que eu tenho certeza que esse estudo vai ser bênção na sua vida e na vida de todos aqueles que participarem desse estudo no dia de hoje e nas redes sociais. Amém? Aproveita que também é um momento para agradecer ao meu pastor Davi Ferreira, a missionária Aline, aos seus filhos, a missionária Magda e os seus filhos Thalita, Tiago, ao nosso ilustre pastor Manuel Ferreira, enfim, a essa família Ferreira que foi chamada para uma missão aqui nessa terra. Amém? Então, querido, compartilha aí, que eu não tenho sombra de dúvida que vai ser bênção na vida de todos nós. E para essa semana o Senhor colocou no meu coração um tema que eu gostaria de compartilhar com você. E esse tema, ele diz, 3 erros do rei Salomão. Olha que tema interessante, querido. Normalmente nós escutamos palavras e pregações sobre Salomão, falando, que ele foi um homem que pediu sabedoria a Deus para poder governar o povo de Deus, mas quais serão os 3 erros que Salomão cometeu que foi fatal para a vida dele? Então eu quero compartilhar com você esse conhecimento no dia de hoje, acerca desse texto que eu falei para você, dos 3 erros de Salomão. Amém? Mas agora, como nós fazemos sempre, nós vamos orar ao Senhor para entregar esse momento nas mãos do nosso Deus, para que seja conduzido por Ele, que eu não venha falar aqui nada que saia do meu coração, mas sim que saia direto do coração de Deus para o seu coração. Então aí, querido, onde você estiver, curve a sua cabeça, que nós vamos orar ao nosso Deus. Amado Deus e poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia na Tua presença, Pai. Queremos Te agradecer, Senhor, pelo ar que respiramos. Queremos Te agradecer, Senhor, pelo fôlego de vida, pelo alimento que chegou à mesa, por todos os livramentos que Tu tem nos dado, Pai amado, em todos os dias das nossas vidas. Muito obrigado por Tu ser conosco. Toma agora também, Senhor, em Tuas mãos, conduza essa aula, que eu não venha falar aqui nada que saia do meu coração, mas que sim, Senhor, que saia do seu coração, diretamente para o coração dos Teus filhos. Que esse estudo de hoje, que essa palavra seja uma palavra que vá direto aos corações dos Teus filhos, Pai amado, e atende a necessidade do que eles estão precisando ouvir nesse dia de hoje, da Tua parte. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. E aí onde você estiver, querido, que você puder, você diga amém. Louvado, glorificado, bendito e santo é o nome do Senhor. E agora, como nós fazemos sempre, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, para que nós possamos entrar no nosso estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. O texto que nós vamos ler hoje está ali no livro de Crônicas, capítulo 6, nós vamos ler os versículos 14 e 15. E a palavra do Senhor diz assim para mim e para você: E disse, ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus e nem na terra, que guardas a aliança e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti de todo o seu coração. Versículo 15, que guardaste ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, porque tu pela tua boca o disseste, e pela tua mão o cumpriste, como se vê neste dia. Amém, querido? Então esse foi o texto que o Senhor colocou no meu coração, para que eu pudesse compartilhar com você nesse dia de hoje. Foi um texto de Crônicas que nós lemos ali no capítulo 6, precisamente nos versículos 14 e 15, aonde vai nos nortear acerca desse estudo de hoje. Amém? É de sabedoria de todos nós que Salomão, ele foi um dos homens grandioso na mão de Deus. Até mesmo as pessoas que não vivem a palavra de Deus, não participam desse ensinamento, não são seguidores de Jesus,
eles admiram e o têm como um exemplo de homem a ser seguido. E realmente nós sabemos que Salomão, ele foi o quê? Um homem admirável. Ele foi autor de alguns livros, como o livro de Provérbios, como o livro de Eclesiastes, de Cânticos. E ele foi muito usado por Deus. Nós todos sabemos disso. A sabedoria que o Senhor deu a ele era tão extraordinária que a Bíblia diz que ninguém no mundo se comparava ao rei de Israel, ao qual nós estamos falando, ao rei Salomão. Para se ter uma ideia, para que nós venhamos a entender bem o que vamos estudar aqui hoje, ele compôs 3.000 provérbios. Você sabia disso, que Salomão ele compôs 3.000 provérbios? E mais de 1.000 cânticos, que você pode acompanhar isso ali no livro de 1 Reis. Ele também construiu o quê? Um império econômico invejável naquela época. Ele foi o responsável por quê? Pela construção do Templo de Jerusalém, por volta de mais ou menos 4 anos depois do seu mandato. Então Salomão, ele era filho de quem? Ele era filho de Davi e Batseba, para que nós possamos saber. E qual é o significado do nome Salomão? Que é muito importante nós sabermos. O significado do nome de Salomão significava amado por Deus. Então veja que significado interessante do nome de Salomão. O Senhor realmente ele amou Salomão muitíssimo. Tanto é que fez dele o rei de Israel, mesmo quando os outros filhos de Davi estavam à sua frente, na linha de sucessão. Então Deus fez o quê? Deus colocou Salomão, que não estava na linha de sucessão para vir a ser rei de Israel, e Deus o colocou como rei de Israel. A Bíblia conta que logo que Salomão herdou o trono, deixado pelo seu pai Davi, o Senhor apareceu para ele em sonho e disse: peça-me o que quiser, que eu te darei. Nós conhecemos esse feito, nós conhecemos essa passagem, que está ali no livro de 1 Reis, capítulo 3, versículo 5, que o Senhor falou isso para Salomão em sonho. E Salomão respondeu, por ele ser pequeno e estar diante de uma grande nação, ele precisava o quê? De um coração cheio de sabedoria. Então, na visão dele, naquele momento, ele não precisava de riqueza. Ele precisava de muita sabedoria para quê? Para estar à frente e julgar o povo de Deus. E aí, o Senhor, quando Salomão pediu isso para ele se agradou daquele pedido de Salomão. E aí Deus disse assim para ele: já que você pediu isto e não uma vida longa nem riqueza, e nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, aí Deus fala para ele: farei o que você me pediu, e lhe darei o quê? Um coração sábio e capaz de discernir as coisas, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Então, esse pedido de Salomão, ele comoveu o coração de Deus, e Deus atendeu esse pedido dele, dando sabedoria a ele. E Deus ainda disse mais, Deus se agradou tanto desse pedido de Salomão e da sua atitude, que ele disse: também lhe darei o que você não pediu. E o que Salomão não pediu a Deus e ele deu? Riqueza e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, o que Deus ainda ia fazer com ele? Prolongaria a vida de Salomão. E se analisarmos ali, estudando a palavra de Deus ali, principalmente no livro de Reis, nós vamos ver que os primeiros anos do seu reinado como rei, nós vamos ver que Salomão ele foi obediente às orientações de seu pai Davi, que o seu pai Davi, por ser o homem segundo o coração de Deus, ele aconselhava muito a Salomão como que ele deveria de seguir esse reino, de seguir esse chamado de ser rei de Israel. E ele seguiu o caminho do Senhor
e seguiu os conselhos do seu pai Davi. E durante, querido, esse tempo, a nação de Israel foi uma nação próspera, pois ele governava com sabedoria toda a nação, a sabedoria que ele pediu para Deus. E, além disso, a inteligência dada por Deus ao rei, ela era tão grandiosa e tão valiosa que o que acontecia? Vários líderes vinham de toda parte do mundo, viajavam para Israel só para quê? Para ouvir Salomão falar. E nessa época ele falava sobre tudo com uma facilidade e uma autoridade muito grande que Deus tinha dado para ele. E ele estava muito à frente do seu tempo. A sabedoria que Deus deu a ele estava muito além daquele tempo que ele estava vivendo. Inclusive assuntos como o que? Botânica, que falava o que? Sobre plantas, sobre plantações. Salomão sabia falar sobre isso. Como também a fauna, que fala dos animais. Salomão sabia falar acerca desse assunto. Como também da flora, que diz que corresponde às plantas, às árvores. Então ele estava inteirado e sábio acerca de todo o assunto que ele ia conversar, seja lá com quem for. Mas toda essa sabedoria, querido, aqui que eu quero que você preste atenção, não impediu o rei Salomão de cometer erros. E isso aqui é muito importante. Um homem que foi escolhido por Deus, um homem que foi dado sabedoria de Deus para ele, ele cometeu alguns erros que eu e você precisamos saber, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E é sobre isso, querido, que eu quero conversar com você, que eu quero compartilhar com você esse estudo de hoje, aqui da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Hoje, eu vou compartilhar com você, nós veremos aqui os 3 maiores erros cometidos por Salomão. Talvez você já escutou muita palavra, muita pregação falando sobre Salomão, de só coisas boas que ele fez. E sim, ele fez muitas coisas boas. Mas hoje nós vamos falar especificamente sobre 3 erros graves que o rei Salomão teve. E veremos que mesmo sendo amado por Deus, isso aqui é muito importante que eu vou te falar, nós precisamos nos manter nos caminhos do Senhor. Caso contrário, sabe o que acontece? Colheremos os frutos amargos das nossas escolhas erradas, assim como Salomão, ele colheu esses frutos. Então, querido, o primeiro erro que eu gostaria de compartilhar com você acerca de Salomão. Salomão se tornou morno espiritualmente. É isso mesmo que eu estou te falando. E gostaria muito que você prestasse atenção, porque o que eu vou compartilhar com você aqui, nesse dia de hoje, é muito importante para a minha vida e para a sua vida. Como vimos, Salomão amava ao Senhor e seguia o seu pai Davi. Ele seguia os conselhos do seu pai Davi. Porém, isso não durou para sempre. É aqui que nós temos que entender. Os conselhos que Davi deu para Salomão durou para sempre? Aquele compromisso, comprometimento e fé que ele tinha em Deus durou para sempre? Não. A Bíblia nos mostra que Salomão se deixou levar pela sedução de mulheres dos povos estrangeiros que não serviam ao Deus de Israel. Isso aqui foi uma falha muito grande da parte de Salomão. Então, o que ele fez? Ele se casou com muitas delas e permitiu que o paganismo entrasse em seu coração. E eu e você, nós precisamos saber disso. E se você for ali no livro de 1 Reis, no capítulo 11, você vai ver acerca disso que eu estou te falando. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras e até a filha de Faraó. Eram mulheres o quê? Moabitas. Eram mulheres amonitas, edomitas, sidônitas e hititas. Então Salomão, mesmo contra a vontade de Deus, ele se uniu, ele se relacionou com essas mulheres de povos que Deus não se agradava. Porque eles eram das nações às quais o Senhor tinha dito
aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações. Deus foi bem claro quando falou acerca disso. E Deus disse o porquê. Porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. Então Deus já esclareceu. Deus já colocou ali diante do povo de Israel e também de Salomão o que ia acontecer. No entanto, o que aconteceu, querido? Salomão apegou-se amorosamente a elas, a essas mulheres. Casou com centenas de princesas e 300 concubinas. Então, olha só, Deus já tinha dado uma direção, Deus já tinha dado uma ordem, Deus já tinha dado um comando. E ele foi lá e se casou com 70 princesas desses povos, e ele se envolveu com 300 concubinas. E o que aconteceu? As suas mulheres o levaram a desviar-se da presença de Deus, conforme o Senhor já tinha dito. E à medida, querido, que Salomão ele foi envelhecendo, o que foi acontecendo? As suas mulheres foi tomando mais poder diante dele. E fizeram o quê? O induziram a voltar-se para outros deuses. Sim, Salomão fez isso. Ele foi induzido pelas suas mulheres a adorar a outros deuses. E aí, querido, nesse momento, o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor. O Senhor, seu Deus, o verdadeiro Deus de Israel, o Deus do seu pai Davi. Então veja que é importante nós estudarmos bastante a palavra de Deus para nós termos conhecimento acerca de tudo. E dessa forma, querido, Salomão fez o que o Senhor reprovava e reprovou diante do povo de Israel. E ele não seguiu completamente aquilo que o Senhor ordenou e comandou, como seu pai Davi. Por isso que a Bíblia diz que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Salomão, o que ele fez? Ele desrespeitou a ordem de Deus, fazendo o quê? Conforme eu já te falei, se casando com mulheres de povos idólatras. E com isso ele acabou fazendo o quê? Ele acabou traindo a confiança de Deus. Quando ele construiu o quê? Altares e adorou a outros deuses pagãos, que eram deuses de suas esposas, e não o Deus dele. O Deus que deu riqueza, que deu sabedoria, que levantou ele, que fez dele um rei de Israel. Porém, querido, se nós formos analisarmos isso aqui, que nós estamos estudando nesse dia de hoje, essa passagem que nós acabamos de ler aqui, que nós compartilhamos a leitura dela, veremos que ele não se afastou totalmente do Senhor. Ou seja, Salomão não estava frio na fé, mas também ele não estava quente. E de forma que ele não estava frio na fé e não estava quente, isso aqui é um problema sério diante de Deus. Por quê? Porque ele foi morno. E ali, naquele momento, Salomão, ele estava o quê? Ele estava morno espiritualmente diante do Senhor. Então, ele preferiu o quê? Seguir a carne e os seus desejos, do que seguir a Deus, do que seguir os mandamentos de Deus, do que seguir os conselhos de Deus. Então, querido, esse foi um dos grandes erros que Salomão, ele cometeu diante do Senhor. E aqui é importante que eu quero compartilhar um texto com você, ali do livro de Apocalipse, capítulo 3, vai do versículo 15 até o versículo 16. Aqui Deus se pronuncia acerca do que Salomão fez. Deus falou para ele: Salomão, eu conheço as suas obras. Sei que você não é frio e nem quente. E Deus diz: melhor seria se você fosse frio ou se você fosse crente. E assim, porque você é morno, você não é nem frio e nem quente. E Deus disse para ele: eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então veja que coisa séria. Como não é bom nós ficarmos em cima do muro diante do nosso Deus. Com um pé na igreja e com o pé no mundo.
ou ficar em cima do muro, sem saber se verdadeiramente nós servimos ao Deus Todo-Poderoso ou se nós servimos o mundo. Deus fala aqui em Apocalipse 3 que Deus teve vontade de vomitá-lo. Depois você pode ler aí na sua Bíblia. E se nós formos continuarmos fazendo a leitura desse capítulo 11 de 1 Reis, nós veremos que foi exatamente assim que o Senhor reagiu à mudança de coração de Salomão. O Senhor tinha vontade de vomitá-lo. Essas foram a palavra do Senhor. A Bíblia diz que Deus se indignou contra Salomão por causa das suas atitudes, por causa das suas desobediências. Por que Deus ficou tão irado assim? Porque mesmo depois de ter aparecido 2 vezes a ele dizendo que não deveria adorar a outros deuses, o Senhor, ele apareceu 2 vezes a Salomão, dizendo a ele que ele não deveria e não poderia adorar a outros deuses. E aí, Deus viu o filho de Davi desobedecendo o comando dele. E como resultado dessa traição, querido, Deus prometeu que após a sua morte, a morte de Salomão, faria o quê? Que a nação de Israel fosse dividida e que o reino seria entregue nas mãos de seus inimigos. Deus disse isso para Salomão. Olha como Deus falou, já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, veja que aqui Deus não fala por amor a Salomão, Deus fala por amor a Davi, seu pai. Não farei isso enquanto você viver. Então aqui a gente vê o carinho, o amor, a consideração que Deus tinha por Davi. Ele falou, eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, o meu servo. Então tudo que o Senhor está reportando aqui, que ele ainda está favorecendo a Salomão, ele não está falando pelo que Salomão fez. Ele está falando em consideração ao rei Davi. E aqui ele diz também que ele está fazendo isso por amor a Jerusalém, a cidade que ele escolheu. Então aqui, querido, o Senhor, ele se levantou contra Salomão, um adversário. E que adversário foi esse? Um edomita. O Senhor levantou esse adversário diante de Salomão. E o caso de Salomão, querido, que eu quero compartilhar com você aqui, não é o único onde alguém que está firme com Deus se tornou morno. Muitos caíram em quê? Em tentações, em armadilhas do inimigo, em laço de mulheres. E é por isso, querido, que o apóstolo Paulo nos diz através da sua palavra, para que nós possamos examinar as Escrituras. Paulo diz para examinarmos a nossa vida, para saber se estamos firmes na fé. Então, querido, a todo momento, eu e você, que está aí me assistindo hoje, nós temos que examinarmos a nossa vida espiritual diante de Deus. Por que nós temos que fazer isso? Porque a qualquer momento nós podemos nos desviar do caminho do Senhor sem perceber. É uma falhazinha aqui, é um deslize ali, é uma voltinha aonde não se deve dar. A verdade, querida, é que o fato de estarmos quente hoje não garante que estaremos o quê? Do mesmo jeito amanhã. Então a busca por estar na presença do Senhor é todo dia, toda hora. É na oração, é no jejum, é lendo a palavra, estudando a palavra, é participando dos cultos. Por isso, querido, nós precisamos cuidar do nosso coração e decidir permanecer o quê? Na presença do Senhor dia após dia. Porque é isso que vai nos fortalecer, é isso que vai nos levar para o céu, é isso que vai nos aproximar do Senhor. Amém, querido? E o segundo erro que eu gostaria de compartilhar com você,
Salomão, ele foi vaidoso. E talvez você se surpreenda com o que eu estou te falando. Eu nunca estudei na Bíblia, eu nunca vi ninguém falar que o rei Salomão, ele foi vaidoso. Mas eu vou compartilhar contigo hoje um estudo que você vai cair na realidade que o que eu estou te falando tem fundamento. As alianças com povos vizinhos que Salomão fez levaram Salomão a muitos casamentos, como eu já te falei. Ele se misturou com moabitas, como eu já te falei. Ele se misturou com amonitas, com sidonitas, com hititas, com toda sorte de mulher que o Senhor falou para ele não se relacionar. Isso acabou o quê? Prejudicando o seu reinado, acabou prejudicando a sua intimidade com Deus. Mas mesmo, querido, depois de ser reprovado por Deus, ele não mudou de postura. O Senhor falou com ele acerca de tudo, e nem assim ele mudou de postura. Muito pelo contrário, o que ele fez? Ele continuou desobedecendo e até lutou contra o quê? Contra as profecias do Senhor a respeito do que aconteceria com Israel por causa dele, das atitudes dele, das escolhas dele. E o que ele fez? Tentou matar o quê? Jeroboão, que iria assumir o trono depois dele. Ele tentou matar Jeroboão. E quem era Jeroboão? O homem que o Senhor havia escolhido para reinar sobre as 10 tribos de Israel. Então aqui a gente vê que Salomão, ele não atendeu aquilo que o Senhor falou com ele. E tudo isso aconteceu por quê, querido? Porque Salomão, ele foi tomado pela vaidade e pelo egoísmo. Aquele jovem rei que havia pedido o quê? Sabedoria e discernimento ao Deus Todo-Poderoso. Para quê? Para conseguir governar o seu povo com retidão, com honestidade. Ele se transformou em um homem que se preocupava apenas com seus próprios interesses. A verdade é essa, querido. Salomão começou a se preocupar com aquilo que era do seu próprio interesse. E no final de sua vida, sabe o que ele fez? Ele fez uma reflexão sobre esse erro que ele havia cometido. E aí eu gostaria de compartilhar com você o que ele falou. E aí você vai entender bem o porquê eu estou te falando isso. Ele diz assim: lancei-me a grandes projetos. Então ele diz, ele se lançou a grandes projetos, construiu casas e planejei vinhas para mim. Então aqui em momento nenhum se refere a Deus. Construí vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatório para regar os meus bosques verdejantes. Então aqui você vê como que já estava o coração de Salomão. Aí ele continua dizendo: comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que vieram antes de mim. E ele continua dizendo: ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. E aí ele termina dizendo: servi-me de cantores e cantoras, e também de harém as delícias do homem. Então aqui, querido, ele em nenhum momento ele está falando acerca de Deus. Ele está colocando que como se tudo que ele conquistou fosse pelo braço dele, pela força dele e pela sabedoria dele, não pela sabedoria de Deus. E ele ainda continua dizendo, se você for estudar esse capítulo, ele vai dizer que se tornou famoso, poderoso, do que os que viveram em Jerusalém. Então ele se julga o mais famoso, o mais poderoso. E ele ainda diz, conservando comigo a minha sabedoria. Em momento nenhum ele diz que a sabedoria é de Deus e essa sabedoria foi dada para ele. E ele diz, não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrarei em todo o meu trabalho.
Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Então, isso que Salomão deu. Salomão, ele quis trazer a glória toda para ele. E aqui ele deixou Deus em segundo plano. Então, aqui, Salomão, ele age como uma pessoa que totalmente egocêntrica. E aí talvez você me pergunte, irmão Gilson, o que seria uma pessoa egocêntrica? São pessoas que pensam demasiadamente em si mesma. São pessoas que se preocupam apenas com os seus prazeres. E nesses poucos versículos, querido, que nós lemos aqui, que Salomão falou, que eu compartilhei com você, nós perdemos a conta de quantas vezes ele usa a expressão que exalta apenas a ele. Eu, sou eu, fui eu, foi eu que fiz, foi eu que conquistei. E aí, querido, o que eu quero te dizer nesse dia de hoje é que, infelizmente, muitas pessoas que se dizem cristãs estão levando suas vidas da mesma forma que Salomão levou a dele. Uma vida centrada em si mesmo, onde não se faz absolutamente nada pelas necessidades do próximo. Tudo que faz é em benefício próprio, é interesse próprio. Vemos em todo mundo, querido, inclusive dentro das igrejas, pessoas que fazem de tudo para ter seus nomes em destaques, e elas só se preocupam com os seus próprios interesses, e os interesses dos outros ficam de lado. Então, meu irmão e minha irmã, este mundo, querido, está cada vez mais longe dos princípios cristãos. Se nós formos analisarmos, é isso que nós vamos ver. E por causa da vaidade, do egoísmo e de uma vida rica de coisas sem valor, anota isso aí. Muitas pessoas, elas levam uma vida rica com coisas sem valor. E por que eu estou te dizendo isso? Porque o que tem valor é o Senhor. Tudo que nós temos vem do Senhor. A nossa salvação vem do Senhor. É Ele que vai nos proporcionar salvação. Então, querido, nesse mundo, como no tempo de Salomão, existem pessoas ricas de coisas sem valor, porque nós não vamos levar nenhuma conquista aqui dessa terra. E para muitas pessoas, querido, pode você não acreditar, a vida delas se resume apenas a quê? A festas, férias, gasto com carros caríssimos, mansões, banquetes em restaurantes chiques, roupas de grife e muitas outras coisas que elas dão valor. Para muita gente, é isso que tem valor na vida delas. E o Senhor é deixado em segundo plano. É o Senhor que dá a saúde, é o Senhor que dá a inteligência, é o Senhor que dá o livramento, é o Senhor que dá condições de nós levantarmos com saúde para lutar pelo nosso pão de cada dia. E no final, quando muitas pessoas conquistam tudo aquilo que o Senhor proporcionou, elas deixam o Senhor de lado. E enquanto isso, querido, sabe o que acontece? Milhares de pais e mães de família estão levantando aí de madrugada todos os dias, em busca de quê? Em busca do pão que vai matar a fome dos seus filhos. Mas o que eu gostaria de dizer aqui para você hoje, querido, mas não é isso que o Senhor espera de nós, de mim e de você, que somos lavados e remidos pelo sangue do Senhor. Nós somos o escolhido do Senhor. Nós somos sal do mundo, luz da terra. Então nós não podemos tomar essa atitude. Nós não podemos guardar isso no nosso coração. Vaidade, riqueza. E aí, querido, para que você entenda melhor o que eu estou te falando e que está à luz da Bíblia, depois você vê na sua Bíblia, depois do estudo no livro de Gálatas capítulo 6, versículo 2 e 3, a palavra do Senhor nos norteia acerca disso que eu estou te falando. A palavra de Deus diz, leva os fardos pesados um dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então tem muita gente, querido, se considerando ser alguma coisa e não sendo nada. E a palavra de Deus está nos dizendo aqui no livro de Gálatas, capítulo 3, capítulo 6, versículo 2 e 3, que essas pessoas, elas estão se enganando. Elas não têm poder para nada.
E o terceiro erro que eu gostaria de compartilhar com você acerca de Salomão. Salomão, ele foi ganancioso. Pasme você. Entre tantas outras bênçãos, Deus também prometeu que daria riqueza a Salomão. Foi ou não foi que nós lemos na palavra de Deus? Mas mesmo sendo o homem mais rico de todo mundo naquela época, o que o rei queria? O rei queria ainda mais e mais e mais. E o que ele fez, para que você entenda o que eu estou te falando? Ele passou a cobrar impostos muito pesados do povo de Israel. Agora, vê se tinha condições disso. Um homem que foi levantado por Deus para conduzir o povo de Israel, tinha toda a riqueza do mundo para dezenas e centenas de gerações depois dele. Ele passa a cobrar imposto muito pesado para o povo de Israel. E a ganância dele, querido, foi tão grande que logo que ele morreu, o que aconteceu? Alguns israelitas, eles foram até o herdeiro do trono. E quem foi o herdeiro do trono de Salomão? Roboão. Quem foi Roboão? Filho de Salomão e uma daquelas, a Naimá, uma amonita, uma daquelas que o Senhor disse que era para ele não se relacionar. Então eles foram até Roboão pedindo o quê? Pedindo que ele fosse mais justo com o seu povo do que o seu pai havia sido. Agora vê que situação. Salomão, ele tinha necessidade disso. E vamos ver o que eles disseram para Roboão. Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado. E a gente sabe que o jugo do Senhor é leve. O Senhor não quer que nós venhamos a colocar jugo pesado sobre ninguém. Mas agora, o que ele pede para Roboão? Diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, ao qual o seu pai colocou sobre nós. Que nós vamos fazer, sabe o quê? Nós te serviremos. Agora eu pergunto para você, um homem da forma que Salomão foi abençoado, ele precisava fazer isso com o povo de Israel? E diante de tudo isso, querido, fica perguntas. Por que Salomão foi tão ganancioso? É uma pergunta. Ele não tinha necessidade de ganância. Outra pergunta que eu gostaria de fazer, por que ele amou tanto o ouro e os bens materiais a ponto de explorar o povo que Deus havia confiado a ele? Não tinha necessidade disso. Mas tem uma resposta para isso, querido, que eu quero te dar acerca desse estudo. Sabe por que ele fez isso? Porque Salomão tentava preencher a sua vida vazia com as riquezas deste mundo. Por quê? Porque ele se envolveu em uma porção de situação que Deus disse que era para ele não se envolver. E muitas pessoas, às vezes, pisam nas pessoas. Por quê? Porque as riquezas do mundo estão o quê? Tornando essas pessoas vazias, com um coração sem sentimento, um coração sem amor. E aqui, querido, quando nós lemos e estudamos isso, nós precisamos aprender que dinheiro nenhum é capaz de comprar a presença e a amizade de Deus. Guarda isso aí nesse dia de hoje. Dinheiro nenhum do mundo é capaz de comprar a presença e a amizade de Deus, o amor de Deus pela minha vida e pela sua vida. Nenhuma pedra preciosa ou nenhum palácio luxuoso pode encher o nosso espírito da paz do Senhor. Aquela paz que excede todo entendimento, querido. E no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7, nos diz, para que você entenda bem o que eu estou te falando, nada é mais valioso que a salvação que foi nos dada por Cristo Jesus, que ele conseguiu na cruz do Calvário para mim e para você. O que eu e você temos que buscar ferrenhamente aqui nessa terra é a nossa salvação. Como? Sendo bom, agradando a Deus, confiando nele, seguindo seus mandamentos, ajudando as pessoas. E o que aprendemos com isso aqui que lemos, querido? Que uma vida sem Deus, ela torna-se o quê? Um deserto árido. E aí talvez você me pergunte o que seria, irmão Gilson, um deserto árido. É um deserto sem frutos, seco, sem cor, sem valor. E não havendo o quê? Prazer na alegria. É você estar em um lugar e não ter prazer, não ter alegria de estar ali. E assim, querido, o homem se torna escravo das coisas que o dinheiro pode comprar.
Então, quando nós tiramos o coração de Deus, damos valor à vaidade, damos valores a coisas materiais, o que acontece? O nosso coração ele se torna escravo do dinheiro. E é por isso, querido, que nesse mundo que nós estamos vivendo, a gente vê tanta depressão, vê tanta embriaguez nas pessoas, vê tanta prostituição e até suicídio entre as pessoas com maior poder econômico, pessoas que estão cheias do dinheiro, mas elas não têm paz, elas não têm Deus, elas não têm Jesus, e elas acabam o quê? Se suicidando, mesmo tendo quantidade de dinheiro e bens grandiosos. Aqui, queridos, elas são como Salomão. O que, irmão Gilson, que pode conquistar tudo, menos o amor de Deus. Deus olha para elas e dá vontade de vomitar, como eu li para você lá no começo do estudo no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16. Foi Deus falando para Salomão que dava vontade de vomitá-lo. E aí, querido, depois disso tudo, Salomão ele escreveu o livro de quê? De Eclesiastes. Nos últimos anos de sua vida, Salomão escreveu o livro de Eclesiastes. Logo depois de se arrepender dos erros que cometeu e que lhe trouxe consequências ruins e gravíssimas para a sua vida. E no capítulo 1 de Eclesiastes, quando ele reflete sobre os seus pecados, ele escreve ali na Bíblia para mim e para você, para que nós possamos tomar conhecimento disso. Quando avaliei tudo que as minhas mãos havia feito e o trabalho que eu tanto me esforcei para realizar. Olha o que ele diz aqui, querido, importantíssimo. Percebi que tudo foi inútil. Então, tudo que a gente faz fora de Deus, tudo que a gente faz fora dos propósitos de Deus, tudo que a gente faz, nos vangloriamos e não colocamos Deus, é tudo inútil, querido. Ele diz aqui, como diz a nossa comandante do nosso BOP, a missionária Magda, foi como correr atrás do vento. É esse o resumo que ele faz da história dele, nessa parte aqui de Eclesiastes. Ele diz, não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. E aqui, querido, nós não precisamos ter maior exemplo do que esse. É um homem que foi escolhido por Deus, Deus deu tudo a ele, e no final da sua carreira ele escreve isso para mim e para você, que tudo que ele conquistou diante de Deus, sem reconhecer Deus, foi inútil. E aí ele diz, então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. Aí ele diz, o que pode fazer o sucessor do rei, a não ser repetir o que já foi feito. Então nós temos que repetir as coisas boas que já foram feitas pelos homens de Deus, as coisas boas que o Senhor nos ensina através da sua palavra para nós fazermos. Ele diz, percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. Olha que coisa linda, querido. Depois você pega esse livro de Eclesiastes e você lê ali o capítulo todo, vai ser uma bênção para a sua vida, a nível de conhecimento e de exemplo de vida. Então aqui, querido, Salomão caiu em si e seus olhos começaram a enxergar tudo o que ele tinha feito de errado. E ainda bem que ele teve esse tipo de atitude. E se analisarmos a nossa vida nos dias de hoje, chegaremos à conclusão de que um homem não cai de uma hora para outra. Um homem e uma mulher não cai de uma hora para outra. Nós vimos aqui o exemplo de Salomão. Ele começou muito bem sendo rei de Israel, seguindo os conselhos do seu pai Davi, seguindo ali a palavra do Senhor, mas uma deslizadinha ali, uma deslizada ali do outro lado, uma desobediência aqui, levou ele a cometer todos esses erros graves diante do Senhor. Então, o que nós temos que aprender aqui, querido, que são pequenas brechas que abrimos em nossas vidas, que nos fazem cair aos poucos, e aí vai nos afastando de Deus, da presença de Deus, da glória de Deus. Todos nós erramos, é verdade, nós somos pecadores, cometemos pecados e fazemos o que é mal aos olhos do Senhor. Mas para mim e para você, querido, graças à morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos nos arrepender de coração diante dele, confessarmos os nossos pecados, nos arrependermos dos nossos erros
porque eles serão perdoados diante de Deus. Salomão, querido, ele se achava muito sábio e não prestou atenção aos pequenos detalhes da sua vida. No livro de Cantares, ele declara que são as pequenas raposas que destroem a vinha. Veja bem, querido, são as pequenas raposas que destroem toda uma vinha. Então, meu querido irmão, meu desejo hoje é que você fique atento aos pequenos detalhes da sua vida. E por que eu estou te dizendo isso? Porque são eles que farão toda a diferença no seu caminhar com Deus, na sua vida espiritual, na sua intimidade com o Senhor. Deus ama a mim e a você assim como ele amou Salomão. E o seu Espírito Santo sempre nos enche de sabedoria. O Espírito Santo do Senhor enche a mim e enche a você que está aí me assistindo de sabedoria. Para quê? Para que nós possamos viver de forma que ele deseja, a forma que ele deseja para as nossas vidas. Mas é como eu já te falei, querido, já te disse antes, nós precisamos lutar diariamente contra quê? Contra a falta de fé e o egoísmo e a ganância nas nossas vidas. Então, quando falta isso na vida do cristão, ou na vida seja lá de quem for, quando falta fé, quando tem egoísmo e quando tem ganância, nós não chegamos a lugar nenhum. Então, meu irmão, se você tem levado uma vida como o rei Salomão, reconheça hoje mesmo os seus pecados. Faça o quê? Peça perdão ao Senhor por cada um desses pecados que você cometeu diante do Senhor. E faz o quê? Quando você fizer isso, você vai voltar a viver os planos de Deus para a sua vida da forma que ele programou. E aí, querido, se você fizer isso, eu não tenho dúvida que a sua vida será muito mais abençoada e muito melhor do que ela é hoje. Você pode dizer amém, querido? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para que eu compartilhasse com você. Aí onde você estiver, receba essa palavra da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora onde você estiver, querido, curve a cabeça, que nós vamos orar para essa palavra criar morada ou fazer morada no nosso coração. Amado Deus, muito obrigado, Senhor, por esta palavra linda, por esse estudo maravilhoso para as nossas vidas nos dias de hoje, Pai. Entendemos aqui, Pai amado, que nós temos que andar no centro da Tua vontade. Nós não podemos ser egoístas. Tudo aquilo que temos, que fazemos, vem de Ti. Foi Tu que concedeu. É o Senhor que nos dá saúde, sabedoria, para que nós possamos conquistar tudo aqui nessa terra. Que nós possamos, Pai amado, não cometer o mesmo erro de Salomão, um homem, Pai amado, que Tu deu de tudo, que Tu deu sabedoria, que Tu deu riqueza, que Tu deu joias, que Tu deu pedras preciosas, que Tu deu um povo para Ele governar. Mas por ele não vigiar, Pai amado, o que ele fez, começou a se relacionar com pessoas, com mulheres, com povos, que o Senhor já tinha alertado a ele para que ele não fizesse isso. E o que aconteceu? Esse amor, esse carinho, a fé que ele tinha no Deus Todo-Poderoso de Israel, essa fé ela foi se esfriando, ela foi se esmorecendo, a ponto de o Senhor falar que o Senhor queria vomitá-lo por tanto erro que ele cometeu e por tanta injustiça que ele fez com o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso que é o Senhor. Que nós possamos, Pai, pegar esse exemplo para as nossas vidas, que possamos, Pai amado, reconhecer em todo momento, em todo dia das nossas vidas, tudo aquilo que Tu tem feito pela nossa vida, pela vida da nossa família, pela vida das nossas empresas, que possamos ser gratos a Ti, Senhor, que possamos reconhecer verdadeiramente de coração tudo aquilo que Tu fazes por nós, que no nosso coração, Pai amado, não tenha espaço para quê? Para egoísmo, para ganância, para falta de fé, para a riqueza fora de Ti, para a fama, Pai amado, que Tu não está nesse negócio de fama, e que não venhamos fazer parte do nosso coração, Pai amado, nenhuma dessas coisas, e que sim, que o nosso coração seja cheio de Deus, seja cheio do Teu Espírito Santo, e seja cheio de gratidão por tudo aquilo que Tu nos concede em todos os dias das nossas vidas, Pai. É o que eu te peço e eu já te agradeço em nome de Jesus. E aí onde você estiver, querido, que você puder,
você diga amém. Louvado, glorificado, bendito e santo é o nome do Senhor, querido. Que estudo foi esse que o Senhor nos preparou na tarde desse domingo? Eu quero te agradecer por você estar aí até esse momento, mostrando para o Senhor que você está buscando conhecimento da palavra dele, intimidade com ele para aplicar no seu dia a dia, no dia a dia da sua família e no dia a dia da sua empresa. Amém? O Senhor, ele se agrada da sua atitude. Então, querido, todos os domingos nós estamos às 16 horas no estudo da palavra de Deus, da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Não falte, quando receber esse link, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E hoje te aguardamos às 18 ali na Adma em Anchieta, na rua Ataúba, número 75, em frente à Rede Economia, precisamente na Rua da Vitória, na Rua da Vigore e na Rua do Mototáxi. Você é o nosso convidado. Amém? Um beijão no seu coração e que o Senhor te abençoe com toda a sorte de bênção e coisas boas. Você pode dizer amém, querido?